ele começa a trabalhar nas portas. 12 portas e uma direção. Porque o que chamava atenção em Jerusalém, louvado seja Deus, não era o templo em si, era a presença dentro do templo. Aleluia. Então você pode passar por uma, por duas, por 12, mas o importante é o que está lá dentro, a presença. A presença. A porta é para te levar diante da presença. O que seria da igreja sem a presença? O que seria do crente, da família, sem a presença? Aleluia! Ai de nós se não for a presença. E a Bíblia destaca, meus amados. A Bíblia diz aí no versículo que lemos a respeito da porta da fonte. Irmãos, uma cidade sobrevive sem água? Certamente que não, irmãos. Como sobreviveremos em determinado lugar se não tiver água? É impossível, é inviável. Quando falta água por 3 dias, as pessoas já vão aos jornais, já se comunicam, já vão para as ruas, porque ninguém suporta viver sem água. A salmista Davi, ele disse: a minha alma anseia por Deus. Aleluia. A alma do crente tem sede de Deus, irmão. O crente sem Deus morre. O crente sem Deus não é nada. Então assim é a fonte das águas em Jerusalém. A Bíblia vai falar sobre a porta da fonte. O presbítero Rondinelli, ele leu aqui e falou sobre a porta. Jesus dizendo: eu sou a porta. Aleluia. Glória a Deus por isso. A Bíblia também diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar na cidade pela porta. Aleluia. O crente vai passar pela porta. A Bíblia diz que apertado e estreito é o quê? O caminho. Apertado e estreito é o caminho, mas nós passaremos por este caminho até encontrar a porta. Aleluia! Glória! Oh, glória! Quando vir a aprovação sobre a tua vida, é só você ficcionar o seu coração, o seu pensamento na porta. Não, eu luto para passar pela porta. Aleluia! Eu ainda estou no caminho. Olha, a porta da fonte. Alguns dizem corrente forte, significa era uma fonte que desaguava e também encontrava-se com o tanque de Siloé. Segundo pessoas, nós lemos a Bíblia, alguns acreditam no movimento do anjo, aonde pessoas corriam e se lançavam na água para ser curado. Mas há outras vertentes de ensino que diz que quando essas águas desciam, formavam uma corrente lá no fundo do tanque de Siloé. E essa corrente, quando as águas eram movimentadas, aquele que descesse primeiro era curado. Por quê? Porque a corrente de água descia da onde? Do templo. Aleluia. Aquilo que emana de Deus é assim mesmo. Quando toca no doente, cura. Quando toca
cativa e oprimida, liberta. Por quê? Porque ele veio para dar vida e vida com abundância. Oh, glória! Por isso que é a porta da fonte, meus amados. Nós temos que estar sempre ligados à fonte. Bateu a sede, vem a fonte, meus amados. A fonte sacia a tua sede. Muitas pessoas caminhando em lugares áridos, se alimentando de qualquer coisa que lhe é oferecida. Amados, a Bíblia nos mostra o segredo: trilhar o caminho que nos deixa próximo, que nos deixa diante desta fonte. Esta fonte é símbolo do Espírito Santo de Deus. A fonte é símbolo do Espírito Santo de Deus. A fonte também é símbolo de vida, de restauração. A fonte é vida abundante. Tudo isto simboliza esta fonte. Jesus disse: a água que eu lhe der, nunca mais tornareis a ter, porque é fonte. Aleluia. A palavra é fonte. Jesus é a fonte da igreja. Então, meus amados, Neemias começa ali a reparação. Aí vem o processo. Reparar. Você dá continuidade a um trabalho que começou, parece fácil. Agora você reconstruir do zero é mais trabalhoso. Logo de quebra já veio os contra. Ninguém quer mexer com algo que foi destruído. Dá mais trabalho você convencer alguém que foi destruído, irmão. Dá mais trabalho você convencer alguém que foi destruído por alguma situação e você dizer: olha, Deus está na causa, Deus vai restaurar. A pessoa está destruída. Dificilmente uma pessoa que foi destruída por algo vai acreditar na tua palavra. Eu tive experiências amargas. Eu fui ferido. Eu, quando estava sofrendo, não tive ninguém por perto. Irmão, mexer com algo que foi destruído dá trabalho. Então, quando ele começou a obra, já se aprontou Sanbalat e Tobias, já começaram a rodear a obra. O que você está fazendo aí? Estamos reconstruindo. Rapaz, isso não vai dar em nada. Para esse trabalho. Deixa isso quieto. Isso está em ruínas. Ninguém quer mexer com isso. Quando você veio para cá para mexer com essa obra, lá vai Neemias. Estou numa grande obra e não posso parar. E ele continua edificando. Então, meus amados, Deus vai nos colocar muitas vezes em lugar, em situação que aos olhos do ser humano é improvável. Mas se Deus te colocou lá é para um propósito. E por mais que pareça aos olhos humanos, não está em nada, Deus vai agir em cima da sua fé. A Bíblia vai dizer que lá está Neemias trabalhando. E a porta que ele começa a reparar é a porta da fonte. Irmãos, você pode participar de muitas igrejas, promovem eventos, fazem estratégias para atrair públicos, principalmente o alvo jovem. Não tenho nada contra, desde que
a fonte. Tem que ter a fonte, irmão. Não adianta eu promover atrativos, ter estratégias, mas a fonte não está jorrando. A terra continua árida. As famílias entram e saem da mesma forma que entrou. É necessário jorrar a fonte, e a fonte está na palavra. Está na palavra, aleluia. Tem alguma coisa errada acontecendo lá em casa. Minha filha, meu filho, chega mais perto da fonte. É hora de beber água limpa. É hora de beber água cristalina. Água que sacia a sede. Lembra da mulher samaritana? Ela foi ao poço. O poço era de Jacó. Diante dela estava a fonte de Deus. E ela, atrás do poço de Jacó. Aí foi aonde Jesus dirigiu as palavras. A água que eu lhe dei, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais tornará a ter sede, aleluia. Nunca mais tornará a ter sede. Olha que coisa linda. Você vê pessoas indo a determinados lugares, dá 2 viagens, 3 viagens. Psicólogo várias vezes no mês. Jesus falou para aquela mulher: hoje você vai dar uma viagem só. Nunca mais você vai ter sede, aleluia. Aquilo que eu vou te dar, aquilo que eu vou fazer, você não vai ter mais sede. É diferente. O que é que você vai ter? Você vai ter resposta, aleluia. É assim, você entra na igreja, você tenta e volta para casa com resposta. Por quê? Porque Jesus é a resposta. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Aleluia. Aleluia. Então ele repara a porta que dá acesso à fonte. Como eu bem disse aos irmãos, após construir os muros, a cidade pode ser restaurada, porque o muro representa a proteção. O muro representa abrigo. A Bíblia diz que eles trabalharam até tapar todas as. É forte. Meu Deus. É forte. As pessoas poderiam olhar para as 12 portas e falar: bonitas portas. 12 portas bonitas, ele conseguiu concluir as portas. Mas se as pessoas se voltassem para o muro e vissem as brechas, as portas não serviriam de nada. Meu Deus. Pegou a igreja? Meu Deus. Se olhar para os muros, a porta é bonita, mas o muro é cheio de brecha. Meu Deus. Então, meus amados, eles trabalharam, se dedicaram até tapar todas as brechas. É assim a caminhada cristã, irmãos. Você se esforça, você se dedica, você renuncia por meio da fé para tapar todas as brechas. E do lado de dentro você está seguro, protegido, guardado. Por quê? Porque as brechas foram tapadas. Então, meus amados, para concluir a mensagem, nós aprendemos aqui nesta noite que para nós habitarmos em local seguro, nós temos que estar ligados a esta fonte, bebendo constantemente da sua água. A água, quando ela chega a um determinado perímetro, ela se torna turva. Mas aonde ela nasce,
na fonte, aleluia, ela é uma água pura. Meu Deus. Lembra do profeta Eliseu? A Bíblia diz que havia morte na cidade, as árvores morreram, os peixes morreram, havia morte na cidade. O profeta Eliseu disse para os servos: pegai uma vasilha nova, deitai sal nela, e agora deitai o sal na fonte. Meu Deus, aleluia, sal na fonte. Meu Deus, aleluia, sal na fonte. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, meus amados, nós precisamos usar o sal na fonte do nosso problema. Meu Deus, naquilo que muitas vezes nos leva a desviar do caminho, andar no fracasso, até levar à morte. Havia morte na cidade, mas ele pegou conforme o profeta falou. Caracteriza o que? Obediência. Pega a vasilha nova, deitai sal nela e deitai na fonte. A Bíblia diz que conforme o profeta disse, fizeram, lançaram sal na fonte. Amados, o nome do Senhor Jesus, o nome do nosso Deus foi glorificado. A Bíblia diz que aonde havia morte começou a ter vida, começou a brotar. Houve ali o que é um processo de restauração. Neemias foi enviado para restaurar uma cidade que foi destruída. Pega a igreja, Deus te chamou para edificar vidas que estão sendo destruídas, vidas que estão em ruínas, vidas que estão sem direção. É um tema, 12 portas e uma direção. Então Deus chamou a igreja para mostrar a este povo uma única direção. Ele é a fonte que sustenta em lugares áridos. Ele é a fonte que superabunda em nossas vidas. Só Jesus faz isso. Meu Deus, só Jesus faz isso. Transforma onde havia morte em um lugar de abundante vida. Amados, assim como o texto apresenta a reconstrução de Jerusalém, talvez através desta palavra alguém que se identificou, tem uma área da minha vida que precisa ser restaurada. Ainda é tempo, e o tempo se chama hoje, mas só tem crente aqui. E quem falou que crente não tem áreas que precisam ser restauradas? Então fica a palavra de reflexão. Permita que essa fonte restauradora, transformadora, comece a tratar áreas da sua vida que talvez esteja entrando em morte, que talvez esteja te deixando meio frio, meio desanimado, que talvez está tentando minar a sua casa por meio de problemas, confusão. Aí é hora de começar o processo de restauração. E como é que esse processo se inicia? Chega à fonte, meu filho. Chega à fonte, minha filha. Começa a beber dessa água, aleluia. Começa a beber dessa água. Permita que esta água inunde a sua vida e inunde também a sua casa. Você viverá a restauração de Deus. Amém? Eu vou orar por você e pela sua casa agora. A palavra do Senhor já foi liberada. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por esta palavra de reflexão.
que os muros sejam levantados e a nossa vida, a nossa família protegida, que todas as brechas também sejam tapadas, para que o teu nome seja glorificado no curso da nossa vida, e que a fonte de água viva, que a porta da fonte, a fonte seja restaurada, e que esta água que dá vida, vida com abundância, esteja em constante movimento dentro de nós. É também, meu Pai, na nossa casa, na nossa família, ó Deus, aquilo que precisa ser restaurado em nós, começa, meu Pai, a restaurar. Seja feita a tua soberana vontade, meu Pai. Nós queremos, ó Deus, passar pela porta e desfrutar da tua presença. Joga por terra, meu Pai, toda barreira, tudo aquilo que se coloca, meu Pai, em nosso caminho, para tentar nos impedir de ingressar pela porta. Que a tua graça, meu Pai, seja sobre nós, que o teu Espírito Santo, ó Pai, se movimente sobre a nossa vida. Nós pedimos mais e mais, ó Pai, da tua presença. Queremos ser saciados, fortalecidos, edificados, meu Pai, por esta fonte. Em nome de Jesus, continua conosco, ó Pai. Assim eu oro, crendo, ó Pai, que os teus filhos foram alimentados por esta palavra. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a minha oportunidade. Deus abençoe. Muito obrigado, presbítero Montenegro. Deus abençoe toda a igreja mais uma vez. Amém, querido? Agradeço a oportunidade.